E no vídeo de hoje nós vamos ver como criar aí um reconhecimento de voz aí para a gente falar e o Python reconhecer o que a gente falou. Então, se você gosta de conteúdos de Python aqui no canal, eu já peço que vá deixando seu like para fortalecer este vídeo. Então aqui a gente vai precisar de duas bibliotecas, PyAudio e a Speak Recognition. PyAudio ele lê o áudio do microfone, enquanto a Speak Recognition ela reconhece a voz, né, vinda do microfone, beleza? Então primeiro a gente vai abrir o nosso CMD, né, para a gente dar um pip e instalar essas bibliotecas. Vamos instalar primeiro o Speak Recognition, tá? Então a gente vai pip install Speak Recognition, aperta Enter. Eu já tenho instalado, tá? Mas é mais para mostrar para vocês como que é instalar essa biblioteca. Ele já mostra que eu já tenho, tá? O Speak Recognition. E para instalar o PyAudio, a gente pode até tentar instalar pelo pip mesmo, só que ele tá dando erro, tá? Em algumas versões aí, principalmente se você estiver utilizando o Windows. Então, se a gente dá um pip install PyAudio, o meu já tá instalado, então ele vai mostrar que tá instalado, mas para você pode acontecer de dar um erro. Então, para resolver este erro, você vai ter que fazer isso aqui. Você vai ter que entrar nesse site aqui, que eu vou deixar na descrição aí para vocês. E antes de qualquer coisa, de baixar qualquer coisa aqui, a gente vai vir aqui no CMD e vai apertar Python. Tá? Digita Python e aperta Enter. E aqui ele vai mostrar a versão do nosso Python. O meu, no caso, é 3.10.5. E aqui ele mostra a nossa versão do nosso sistema operacional. No meu caso, o meu é o AMD64. Então a gente vai procurar por Python 3.10 e a versão AMD64, beleza? No meu caso, veja aí o seu, confira. E aqui a gente vai procurar esta versão. Esta é a versão aqui que eu tenho que baixar, que é a versão 3.10, né? 3.10 e o Windows AMD 64. Então, baixando ela, vai fazer o download do arquivo. Baixando este arquivo, você vai lá nos downloads, né? Onde está o arquivo, este arquivo aqui. E lá no seu Visual Studio Code, ou onde você esteja programando, você vai colocar na pasta esse arquivo que você acabou de baixar do PyAudio. Tá? Na mesma pasta que contém o seu arquivo do código Python. E aí a gente vai copiar o path aí, né? A gente vai copiar. E copiando o path, o caminho, a gente vai copiar o caminho relativo, tá? Desse PyAudio aqui, desse arquivo. Por quê? Porque a gente vai abrir aqui o terminal, tá? Do Visual Studio Code, ou pode ser no CMD mesmo, tá? A gente vai clicar aqui e vai em New Terminal, ou seja, novo terminal. E bom, e abrindo o terminal, a gente vai dar um pip install. E aí a gente cola o caminho que a gente acabou de copiar, que é o do nosso arquivo que a gente baixou do PyAudio. E a gente vai apertar Enter. No meu caso aqui eu já tenho ele instalado, tá? Mas aqui ele vai instalar de boa aqui, não vai dar nenhum erro para você, beleza? Comenta aí se você conseguiu instalar o PyAudio sem nenhum problema. Eu vou explicar código por código aqui. Aqui a gente está importando a biblioteca Speak Recognition, tá? Como SR. Isso quer dizer que a gente, ao invés de chamar esse nome longo aqui, para se referir à biblioteca, a gente vai se referir como SR, que é a mesma coisa do que a gente dizer Speak Recognition, só que de forma mais curta aí e dando mais produtividade ao a gente escrever o código, beleza? Aqui embaixo eu criei uma função, né, diff ouvir microfone, o nome dessa função, né? Coloquei um parênteses, 2 pontos, e essa função ela vai ser responsável por ouvir o que a gente vai dizer e reconhecer essa nossa fala e traduzir para o português, tá? O português Brasil. Então, basicamente aqui eu criei uma variável que ela se chama microfone e ela vai receber da função do Speak Recognition, que a gente chama como SR agora, lembra? SR dessa biblioteca, né? A gente quer obter a função Recognizer. E para que significa isso? Para a gente habilitar o microfone do usuário. Para isso serve, né, o Recognizer. Habilitando o microfone, a gente vai prosseguir para a próxima etapa. A gente vem aqui, ó, a gente vai começar a usar o microfone. Para a gente usar o microfone, a gente vai colocar dentro de uma estrutura WIF. E essa estrutura WIF a gente vai chamar da nossa biblioteca, né, a funcionalidade de microfone como source, né, que é o caminho, né. Então, basicamente, a gente coloca 2 pontos e a gente aqui vai reduzir os ruídos do ambiente no som, né? Porque pode ter carro, moto passando atrás de você ou alguns barulhos no fundo na hora que você for falar. E o Speak Recognition e PyAudio for reconhecer aí a sua voz, tá? Então, para evitar isso, para que seja mais claro o que você vai dizer, a gente vai criar este código aqui para reduzir os ruídos que possa ter no seu ambiente aí, tá? Então a gente chama o microfone, que é o nosso microfone aqui, ó, que a gente criou. Aí vamos ajustar, ponto, né? Ponto, ajuste o ambiente para noise.
Por quê? Porque a gente vai ajustar o caminho, né? O caminho da onde está saindo o áudio do microfone e vai eliminar os ruídos. Então depois a gente reduzir os ruídos no ambiente, a gente vai printar aqui a frase para indicar que o usuário já pode falar alguma coisa, tá? E o print fica a seu critério aí o que você vai escrever para o usuário. Eu coloquei aqui, fale alguma coisa e 3 pontos, tá? E aqui embaixo a gente vai armazenar o que o usuário falou em uma variável, que vai ser responsável pela variável áudio, o nome da variável que vai receber o que a gente falou, né? E a gente vai chamar o nosso microfone, que já está habilitado, e no microfone a gente vai acessar a função listen, que a gente vai obter a voz, né? A voz da pessoa, o que ela tá falando, que é o caminho dessa voz, né? E depois de obter, né? A gente vai tentar fazer alguma coisa com o tree. O tree é tentar fazer algo, né? Então a gente vai chamar o tree, 2 pontos, e aqui a gente vai passar a variável para o algoritmo que reconhece padrões. Então a gente vai passar aqui, criar uma variável chamada frase, que vai receber do microfone a funcionalidade Recognize Google. Então basicamente aqui a gente vai passar o áudio que a gente falou, né? O que a gente falou. E depois a gente vai passar qual que é a linguagem que a gente quer traduzir o que a gente falou nesse áudio, né? No caso aqui a gente coloca o atributo language igual e coloca entre aspas pt-br. Depois a gente vai vir aqui e vamos retornar a frase dita pelo usuário, traduzida já para português, tá? Então a gente dá um print aqui, eu coloquei aqui, você disse, 2 pontos, e concatenei, né? Juntei com a frase que foi traduzida aqui, né? E aí, depois a gente vai fazer uma exceção, né? Se caso isso der um erro, né? Acontecer um erro, ele não conseguir reconhecer o que a gente falou, então a gente coloca o except .sr. esse one kernel value error, né? Que é o próprio valor de erro aí, quando ele não reconhece. Então a gente vai printar, não consegui compreender o que você disse, tente dizer pausadamente, tá? E depois a gente aqui, ó, aqui nessa indentação a gente vai retornar a frase, beleza? E aí eu chamo aqui a minha função, né? Over microfone e parênteses, só que eu coloco ela dentro de uma estrutura de loop. Por que isso? Porque esse loop ele vai manter funcionando, tá? Este programa aqui para a pessoa dizer quantas vezes ela quiser o que ela quiser, beleza? Sempre que ela dizer o que ela quer, ele vai exibir uma pergunta, que eu criei uma variável chamada continuar, do tipo string input, né? Eu perguntei aqui, deseja continuar? Coloquei um S para representar caso ela queira continuar, né? E um N caso ela não queira continuar. E aqui eu disse aqui que o que ela digitar aqui vai ser maiúsculo. Por isso esse ponto up, que é uma funcionalidade que torna tudo maiúsculo. E depois eu vou pegar a primeira letra do que ela digitou. Por exemplo, se ela digitar sim, tá? Eu só vou pegar o S, que é o que eu quero aqui. Por isso esse colchete 0 aqui, tá? Se ela digitar não, eu vou pegar apenas o N. Então é isso que acontece, por isso que eu chamei esse colchetes e um 0 dentro, beleza? E depois eu vou ter que verificar se o que ela digitou ali é igual a S. Se for igual a S, eu vou chamar o continue. Por que o continue? Porque a gente vai continuar, vai ignorar tudo isso aqui e vai voltar aqui para a funcionalidade de novo, para ela poder falar o que ela quer falar, né? E o computador, o Python, reconhecer isso pra gente. Agora eu filtrei aqui, né? Elif, se continuar for igual a não, né? A N, que é não, então eu vou parar o programa, eu vou parar esse loop aqui e o programa vai se encerrar, por isso o break. Agora, se não for nenhuma dessas duas condições, então eu vou chamar o print, que digite um comando válido, porque ele não digitou S nem N. Então é isso, pessoal. Com isso eu vou até testar aqui, então eu vou dizer alguma coisa aqui e vocês vão ver que tá funcionando tranquilamente. Eu sou corintiano e você tem que deixar um like nesse vídeo. E aqui ele já disse, né, ele reconheceu o que a gente falou, até demorou um pouquinho, mas ele reconheceu. Eu sou corintiano e você tem que deixar um like nesse vídeo, olha que bacana. Aqui ele pergunta se eu quero ou não continuar. Se eu digitar um S, pode ser minúsculo, ele vai converter para maiúsculo. Ele continua, tá? Ele fala para mim falar alguma coisa novamente. Estou falando alguma coisa novamente. Aqui ele reconhece, tá, o que eu falei. E aqui se eu apertar N minúsculo, ele encerra o programa, beleza? Então, se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações para receber mais vídeos como este. Eu agradeço muito a vocês. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.